Olá, marianos e marianas, vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário, parte 2 do nosso simulado com questões recentes de nível médio da banca SES Gran Rio. Ainda não se inscreveu neste canal? Inscreva-se agora mesmo e receba as nossas aulas gratuitas. Aqui temos a série Edital Total, exclusiva e gratuita para você. Vamos à nossa aula. A frase que, ao ser reescrita, guarda o mesmo sentido do trecho do parágrafo 3. Não, eu trouxe só o trecho, nem precisamos voltar ao parágrafo. Enfim, embora todos lidem diariamente com dinheiro, poucos se dedicam a gerir melhor seus recursos. Como vamos reescrever esta frase sem mudar o sentido do trecho? Então, enfim, embora todos lidem diariamente com o dinheiro. Então, já grifei aqui a conjunção embora. Caro concursando, para qualquer banca que você for fazer prova de qualquer banca, você precisa memorizar a conjunção embora. Observe só, quando aparecer a conjunção embora, ela vai expressar uma ideia de concessão. Ela é uma concessiva. O que é uma oração subordinada adverbial concessiva? Vou explicar agora para você. Observe só. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote. Imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó, ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos ao embora. Já vou colocar aqui. Ela indica um fato concessiva, indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok. Então, oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal. Você consegue entender, aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal. Ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração, colocar aqui, na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu, embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto, oração principal, ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Então, agora que você já compreendeu o sentido de uma concessiva, onde tem também uma concessiva? Se aqui aparece quando já vai expressar uma ideia de tempo.
Embora todos lidem diariamente com dinheiro, poucos se dedicam a gerir melhor. Então, aqui nós já vimos esta ideia oposta, então vou colocar aqui. Oração principal. O que é a concessiva? A concessiva é uma ideia oposta, vou anotar aqui. Ideia oposta à da oração principal, mas não impede de acontecer. Então, primeiro, eles lidam com dinheiro. Lidar com dinheiro é oposto a se dedicar a gerir melhor seus recursos. Mas aqui você observa que a ideia da oração principal, ela aconteceu, não foi impedida de acontecer. Poucos ainda se dedicam a gerir melhor seus gastos, mesmo que todos lidem diariamente com seu dinheiro. Enfim, quando todos lidam diariamente, quando ideia de tempo. Enfim, por todos lidarem diariamente com dinheiro, poucos se dedicam. Quando aparecer aqui, será que é uma ideia de causa? Sim, que nós temos uma ideia de causa. Por quê? Você observa que primeiro lida e depois se dedicam a gerir. Mas a ideia que nós queremos é uma ideia de concessão. Então, vou descartar a alternativa B. Enfim, como todos lidam diariamente com dinheiro, poucos se dedicam a gerir. Como também expressa uma ideia de causa. E nós queremos uma ideia de concessão, por quê? Por causa da conjunção embora. Enfim, apesar de todos lidarem, eu poderia falar mesmo que todos lidem, embora, enfim, embora todos, como fala aqui em cima, todos lidem diariamente. Neste caso aqui, a alternativa D está correta, porque aqui expressa uma ideia de concessão. Mestre, não sabia que apesar de expressa uma ideia de concessão. Vá pelo sentido. Se tem conjunção, você tem de se lembrar da ideia, do sentido que ela estabelece. Observe. Apesar de lidarem com dinheiro, poucos se dedicam a gerir melhor seus gastos. Então, aqui nós temos uma ideia de oposição, uma ideia oposta da oração principal, mas a ideia da oração principal, a ação da oração principal aconteceu. Mesmo lidando, poucos se dedicam a gerir melhor seus ganhos. Então, ideia oposta da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Enfim, desde que todos lidem diariamente com dinheiro, eu poderia substituir por caso ou se. Enfim, se todos lidarem diariamente com dinheiro, desde que, caso ou se, vai expressar uma ideia de condição. E eu preciso de uma ideia de concessão, correto? Então, traga para o seu cotidiano, desde que irei à festa, desde que você vá. Então, aqui é uma ideia de condição, então, desde que expressa uma ideia de condição. As provas começam geralmente com um texto, a palavra salário vem mesmo de sal, o texto vai falar sobre isso. Aqui já temos as questões. A primeira, a palavra ou expressão que promove a continuidade e a união do segundo parágrafo com o terceiro, retomando um elemento textual relevante. O que quer dizer esta questão? Achei interessante esta prova aqui. Alguns alunos falando que ela estava muito difícil, não tanto, porque a interpretação dela foi de uma forma mais sintetizada. Mas é um jeito diferente da SES Gran Rio cobrar. Vamos lá então. Qual palavra ou expressão vai promover a continuidade e a união do segundo com o terceiro parágrafos? Olha aqui o segundo e aqui nós temos o terceiro. Precisamos de fazer a leitura deles. Antes disso, o que fazia o papel de dinheiro eram itens não perecíveis e que tinham demanda garantida. Quais eram eles? Barra de cobre, sacas de grão, pepitas de ouro, prata e sim, o sal. No mundo sem geladeiras, o cloreto de sódio era o que garantia a preservação da carne. Sal é o mesmo que cloreto de sódio. Então, qual das palavras aqui vai fazer a conexão aqui do segundo para o terceiro? Aqui você observa uma adjunta adverbial. Ele está deslocado, tanto é que ele está separado por vírgula. Se você quiser retirar esse adjunto adverbial e colocá-lo no final da frase, observe. Vamos ler aqui de novo. Prata, então nós tínhamos lá sacas de grãos, pepitas de ouro, prata e sim, o sal. O cloreto de sódio era o que garantia a preservação da carne. Então, o que eu usei aqui para fazer a transição do segundo para o
terceiro parágrafo. O sal é o mesmo que cloreto de sódio. Se a gente retirar aqui esse adjunto adverbial, já emenda um parágrafo no outro, observe para você ver. Sacas de grãos, prata e sim o sal. O cloreto de sódio era o que garantia alguma coisa. Então, a palavra ou a expressão que promove a continuidade e a união do segundo com o terceiro, retomando um elemento textual relevante, é o quê? O cloreto de sódio. Não é mundo, não é geladeira, nem infinito e nem momento. Muito interessante essa questão, mas ficou fácil quando você observa que aqui está falando do sal e aqui continua falando do sal. Então, ligou aqui os parágrafos segundo e terceiro. A palavra capaz de substituir o elemento em destaque no trecho, e sim, o sal, no parágrafo 2, sem alteração de sentido. Posso substituir por qual palavra? Por mesmo, até, logo, claro, portanto. Logo aqui ele expressa uma ideia de quê? Conclusão, não é isso? E, portanto, nos passa também uma ideia de conclusão. Então, você já sabe, se tem duas alternativas com o mesmo sentido, nós já vamos descartar. Agora precisamos de voltar lá quando fala e sim o sal. Vamos ver aqui então como fala. É bem interessante aqui a gente voltar um pouquinho mais para a gente compreender. A palavra salário vem mesmo de sal? Vem. A explicação mais popular diz que os soldados da Roma antiga recebiam seu ordenado na forma de sal. Faz sentido. O dinheiro como o conhecemos surgiu no século 7 a.C., na forma de discos de metal preciosos, moedas, e foi só adotado em Roma 300 anos depois. Aqui vem falando, antes disso, o que fazia o papel dinheiro eram os itens não perecíveis e que tinham demanda garantida. Barras de cobre, sacas de grãos, aqui vai falar prata e sim, o sal. Aqui você observa que está ocorrendo o quê? Ela está afirmando, não é isso? Então aqui tem uma afirmação que ela está dando. Então falou de quais são eles e sim, o sal. Por qual palavra eu poderia substituir o sim? Observe. E sim o sal. Eu poderia usar e até o sal? Não. Ali eu já sei, já acabei de falar lá que é um advérbio de afirmação. Se é um advérbio de afirmação, onde tem um advérbio de afirmação mesmo, ou até ele passa uma ideia de inclusão. E ali, mas não poderia falar, por exemplo, vamos voltar aqui novamente. Não poderia falar e até o sal? Não, porque aqui ela elencou, o autor elencou outros itens não perecíveis que tinham demanda garantida e ele não tinha falado do sal, mas esse sal já havia sido citado antes. Então aqui ele vem para afirmar e não incluir. Então aqui nós já podemos descartar também a inclusão. Restaram agora mesmo ou claro. Mesmo você pode substituir quando for um advérbio realmente, não é isso? Eu poderia falar lá e realmente o sal ou falar claro o sal, aliás. Então elenca algumas coisas e aqui ele fala e claro o sal. Por que é claro? Porque aqui acima já está falando do sal, que a palavra salário vem mesmo de sal. Então aqui já vai ajudar muito, porque fala do sal no primeiro parágrafo, mas no segundo parágrafo, vamos colocar aqui, não cita o sal. Então ela vem aqui para reforçar, mas está falando de sal. E é óbvio, é claro que o sal. Então, quando fala aqui, a alternativa D está correta, não tem dificuldade aqui. Vou descartar também a alternativa A. Mesmo aqui seria no sentido de realmente. E realmente o sal não, é porque ela não tinha citado naquele parágrafo e vem e cita aqui com também afirmando, não é isso? Então aqui eu tenho também uma ideia de afirmação, no sentido de afirmação. A palavra destacada em bem mais portáteis traz para o trecho uma ideia de quê? Uma ideia de quê que a gente precisa de ver aqui quando fala bem mais portátil ou bem mais portáteis. As moedas bem mais portáteis acabariam se tornando o grande meio universal de troca. As moedas bem mais portáteis. Então isso daqui traz uma ideia de quê? Você observa que já está
entre vírgulas. Então, será que traz uma ideia de adição, como fala aqui? Se tem adição e soma, você descarta. A César Granrio faz muito isso, coloca palavras com a mesma ideia, significado, em duas alternativas você já descarta. Adversidade, mas, porém, também não há momento ali de termos esta oposição. Já venho e descarto também. É uma extensão ou uma comparação? Vamos ver aqui o que fala. As moedas bem mais portáteis acabariam se tornando. Aqui eu poderia vir e colocar as moedas como bem mais portáteis, aí acabariam se tornando o grande meio universal de troca. Então aqui você consegue identificar essa ideia de comparação que vem gabaritar a questão. Esta questão aqui acho um pouquinho mais complexa, mas a extensão em que momento está estendendo alguma coisa ali? Na realidade, se aparece ali, por exemplo, a ideia de explicação, seria bem mais fácil, porque já vem entre vírgulas. E aqui seria bem nítido. As moedas bem mais portáteis. O que são as moedas? O bem mais portáteis, correto? Então, aqui elas são muito mais portáteis. E poderia falar que elas são os bens mais portáteis, ou então muito mais portáteis, correto? Então, aqui é um advérbio de intensidade. Quando fala aqui, aí você já consegue identificar essa ideia de comparação. É uma questão mais complexa? Faça o quê? Vai eliminando. Já eliminamos as duas, ficariam comparação e extensão. Extensão porque nada justifica. A expressão demanda garantida no parágrafo 2 indica que, quando fala lá que é uma demanda garantida, vamos ver aqui. Antes disso, o que fazia o papel de dinheiro eram itens não perecíveis e que tinham a demanda garantida. O que é demanda? Demanda é uma procura, não é isso? Então, esses itens não perecíveis tinham essa procura garantida, ou seja, produza que você venderá. Agora, nós precisamos de ver aqui qual vai ser a alternativa correta. Indica que os itens em questão eram populares entre os cidadãos. Sim, se havia procura, se tinha uma demanda garantida, é porque iria produzir e vender, que costumavam utilizar os itens mencionados certinho aqui, ó, quando fala lá, isso tem demanda garantida, é porque é popular entre os cidadãos, você precisa de compreender dessa forma. Isso daqui era popular lá, barras de cobre, sacas de grãos, pepitas de ouro e prata, e também o sal. Esses itens não perecíveis, eles tinham uma demanda garantida, uma procura garantida, ou seja, eles eram populares. Os itens em questão eram valiosos porque se estragavam com facilidade. É valioso porque se estraga? Não, se é valioso é porque dura. Os cidadãos buscavam itens com qualidade atestada. Em que momento fala lá? Aqui está falando de procura, dos bens, dos produtos serem populares. Os cidadãos costumavam pesquisar antes de escolher os itens? Não, em momento nenhum fala isso. Volte ao texto, observe que itens não perecíveis e que tinham demanda garantida. Onde está falando que eles pesquisavam? Apenas os cidadãos mais favorecidos tinham acesso a esses itens? Não, se tem uma alta demanda. Se a demanda é garantida, ela é para todos. E em que momento aqui fala que somente aqueles de uma classe social mais elevada, os mais favorecidos, tinham acesso? Em um período que corresponde sem alteração de sentido à reescritura de, mesmo com o advento do papel moeda, o escambo ou troca de mercadorias persistiu em diversas comunidades. Aqui está contemplando o quê? Conjunção, não é isso? Qual é a conjunção? Você que fez esta prova acertou ou não? Na minha aula sobre conjunção, eu expliquei sobre esta conjunção concessiva, correto? O que é essa concessiva? Vou trazer um exemplo aqui para você compreender melhor. Ele pagou a conta, vou colocar aqui, embora não tivesse dinheiro. Vamos compreender aqui melhor. Embora não tivesse dinheiro, ok. Então, aqui vamos identificar já a conjunção embora. Embora ela nos remete a uma ideia de concessão. O que é uma ideia concessiva? Memorize, anote aí no seu caderno. Muita gente erra isso daqui, mas quando assiste a minha aula, fala assim, a partir de hoje não erro mais.
Ele pagou a conta embora não tivesse dinheiro. Primeiro aqui nós temos a oração principal, não é isso? Oração principal, aqui nós temos uma oração subordinada, não é isso? Que ela é sintaticamente dependente da principal. Se eu chegar e falar para você, embora não tivesse dinheiro, você consegue entender? Não, eu preciso saber que tem lá. Pagou a conta. Então, o que é a concessão? Ela é uma ideia oposta, vou colocar aqui, ó, ideia oposta à da oração principal, ideia oposta à da oração. Vou colocar aqui, ó, uma ideia oposta à oração principal. A oração principal, mas não a impede de acontecer, correto? Ficou bem fácil. Anote aí. É uma ideia oposta à oração principal, mas não impede de acontecer. Então, não ter dinheiro é oposto a pagar a conta. Se você não tem dinheiro, você não paga. É uma ideia oposta da oração principal, certinho? Mas não impede aquilo que está expresso na oração principal de acontecer. Agora, eu lhe pergunto, ele pagou ou não pagou a conta? Ele pagou. Então, a concessiva, ela nada mais é do que isso. Uma ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. Então, não pagar a conta é oposto a não ter dinheiro, mas ele pagou, então não impediu aquilo que foi expresso na oração principal de acontecer. Então aqui, olha aqui, o mesmo com o advento do papel moeda ou troca de mercadorias persistiu em diversas comunidades. Então, aí você já identifica aqui, ó, mesmo com o advento do papel moeda ou escambo, vou retirar isso daqui porque fica mais fácil para a gente entender. O escambo persistiu em diversas comunidades. Então, se a gente colocar na ordem direta lá, nós vamos falar o quê? O escambo persistiu em diversas comunidades, mesmo com o advento do papel moeda, embora tenha chegado o papel moeda. Aí você já vai identificar essa ideia de concessão, correto? O escambo ou troca de mercadorias persistiu em diversas comunidades, apesar de, aqui temos a ideia de concessão, a mesma ideia de concessão lá de cima. Vamos compreender agora? O escambo persistiu em diversas comunidades, ok. Então, isso aqui aconteceu, isso aqui é a oração principal. Então, o fato já aconteceu, mesmo chegando papel moeda. Você conseguiu identificar essa ideia aqui? É uma oração, aqui nós temos o quê? Uma ideia oposta, olha aqui. Ele persistiu, então o que era o escambo? A troca de mercadorias, ela ainda durou, mesmo chegando papel moeda. Então, papel moeda é oposto ao escambo, não é isso? Mas o escambo persistiu, então o quê? Uma ideia oposta, mas que aconteceu. Alternativa A. O escambo persistiu em diversas comunidades, haja vista que o advento do papel moeda. Isso aqui é uma ideia de causa e eu quero de concessão. Quando o advento do papel moeda, quando aqui você já sabe, nos remete a uma ideia de tempo, já posso descartar. Com o advento do papel moeda, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, aí você já sabe, aqui é uma ideia de oposição, já vou descartar a alternativa. Tanto quanto o advento do papel moeda, o escambo ou troca de mercadorias persistiu em diversas comunidades. Ela é tão bonita quanto você. Ela é bonita tanto quanto você. Aqui eu tenho uma ideia de comparação. Alguns alunos falaram, olha, achei muito difícil essa questão. Mas aqui, se você ficar atento a essa ideia de concessão, que indica uma ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer, já facilita muito para você gabaritar a questão. Crase é muito fácil. Se tem crase, você já sabe. Primeira coisa, eu não uso crase antes de verbo. Já venho aqui e descarto. Cuidado com esse a partir, as bancas colocam muito, todo mundo já sabe disso. Não uso crase antes de palavras no masculino. Não tem. Não uso crase no singular antes de substantivo no plural. Isso daqui é clássico, isso daqui você tem de saber. Então, já venho aqui e descarto. Também agora restaram aqui duas alternativas. Vamos ver? Medidas de proteção, se é proteção, se está protegendo, é uma proteção a alguma coisa, mais o a de infância, correto? Ah, mas eu tenho dúvida, eu falaria medidas de proteção ao adolescente, ao fato, ao ato, correto?
Então, se deu ao antes de uma masculina, vai ter crase. Vamos ver aqui. Devem-se fazer campanhas para aumentar os atos. Se deu os antes de uma palavra masculina, não tem crase. Então, o correto aqui seria as. Agora aqui, ele aumentou o quê? Com verbo transitivo direto, você não usa crase, ok? Essa você acertou. O período em que o sinal de 2 pontos é empregado para introduzir uma enumeração, como no trecho que segue, demanda garantida no parágrafo 2. Vamos ver? Antes disso, o que fazia o papel de dinheiro eram itens não perecíveis e que tinham demanda garantida. Aqui, quais são as demandas garantidas? Aqui vai ocorrer o quê? Uma enumeração. Quais são elas? As barras de cobre, as sacas de grãos, pepitas de ouro, prata e o sal. Então, aqui ocorreu uma enumeração. Pare o vídeo, resolva a questão, caso você não tenha feito esta prova. E aí? Vamos ver onde há uma enumeração. Gente, tem 2 pontos, você já vai vir aqui e colocar abaixo. Explicação, correto? A principal função dos 2 pontos é a explicação, mas ele também pode enumerar. Em qual alternativa? Aqui já ficou bem fácil, a gente já identifica de forma fácil a alternativa D. Muitos itens você observa que não tem acento, hífen tem. Por quê? Paroxítona terminada em "en", mas as paroxítonas terminadas em "ens" ou "em" não são acentuadas. Itens e item não têm acento, correto? Muitos itens já fizeram papel de dinheiro. Quais são eles? Aqui vai enumerar. O sal, a cachaça, o bacalhau, ok? Então aqui ocorreu a enumeração. Aqui quais são os itens que já fizeram papel de dinheiro? Aqui vai enumerar, ok? Vamos ver a alternativa A. A remuneração faz parte do conjunto de ganhos de um prestador de serviço. Ou seja, você observa aqui, já aparece aqui, ó, esse ou seja, ele já nos remete a uma ideia de explicação e não enumeração. As horas extras, o vale transporte e o plano de saúde podem fazer parte da remuneração. Muitos trabalhadores escolhem. Eu poderia vir aqui e colocar pois, não é isso? Pois muitos trabalhadores. Por que muitos trabalhadores? Pois e por que explicação? O gerente informou os candidatos como seria a remuneração pelos serviços. O valor mensal vai depender, aqui você já identifica o quê? Uma citação direta, então aqui não está enumerando também. O tabaco também já foi usado como moeda de troca. No século XVIII, o Estado americano de Virgínia adotou esse método. Aqui, onde ela usou, aqui já vem para o quê? Para explicar quando ou onde esse tabaco foi usado como moeda de troca. E a próxima questão está contemplando colocação pronominal mesóclise, ênclise e próclise. Lembre-se de que a próclise prevalece sobre a ênclise e a mesóclise. Mesóclise ocorrerá quando o verbo estiver no futuro do presente ou do pretérito. Aí o pronome virá no meio do verbo. Por exemplo, realizar-se-á amanhã a reunião. Conseguiu compreender? E a próclise é a mais cobrada. Aí você precisa de se lembrar do Enéas 4P. Vou explicar nesta questão o que é o Enéas 4P. São as palavras atrativas que vão atrair o pronome para perto delas. Ele ficará antes do verbo e assim teremos um caso de próclise. Vamos lá. A colocação do pronome oblíquo destacado está de acordo com a norma padrão. Você já conhece, assiste às minhas aulas, você já se lembra do Enéas 4P, PPP. Se tem Enéas 4P, você tem de usar é um caso de próclise, ou seja, o pronome virá antes do verbo. Por que eu trouxe aqui umas regras de próclise? Porque aparecem com grande frequência. A próclise é quando o pronome é colocado antes do verbo. Aí criei o Enéas 4P. Então, falo, quando tem colocação pronominal próclise, lembre-se do Enéas 4P. O que é o Enéas 4P? São os casos, as regras mais cobradas de próclise. Então, quando aparecer a preposição em mais verbo no gerúndio, em se tratando de esportes, o tênis é o melhor. Ok, então apareceu, aí você observa aqui, ó, vou fazer só este exemplo. Em se tratando de
alguma coisa. E aí você já observa, olha, verbo no gerúndio mais a preposição em. Então aqui nós temos o pronome oblíquo átono, ele veio antes do verbo. Se ele veio antes do verbo, nós temos um caso de próclise. Palavras negativas, as bancas cobram muito. Muita atenção aqui, não, nunca, jamais. Vou colocar aqui o que as bancas mais cobram. Frases exclamativas, por exemplo, eu falaria que Deus o abençoe. Então aqui estou exclamando, estou fazendo, desejando. Então nós vamos usar o caso de próclise, o pronome vem antes do verbo. Os advérbios, muita atenção que as bancas cobram muito. Geralmente, então aparecer um advérbio é caso de próclise. As orações subordinadas é muito comum as bancas cobrarem lá quando, embora, então fique atento a essas subordinadas. Os pronomes interrogativos, aqui já entram os 4 P's. Pronome relativo, que é muito cobrado, pronome indefinido, aparece lá certa, alguma, alguém e outros por ali. E os pronomes demonstrativos também, que as bancas cobram muito. Então, tem colocação pronominal? Lembre-se do Enéas 4P, correto? O dinheiro não foi, olha o N de Enéas aqui, palavras negativas. Com palavras negativas ocorre a próclise, ou seja, o correto é não me foi. O pronome oblíquo átono tem de vir antes do verbo, correto? E não depois. O depósito só será concretizado se houver quem. Quem aqui, olha o P de pronome indefinido. Quem validá-lo, ok? Neste caso aqui, quem o validar, correto? Quem o validar vai ser a resposta correta, porque eu tenho uma palavra atrativa, não é isso? Olha o P de pronome lá. Uma palavra atrativa. Se houver quem o validar. Se você pudesse emprestar esse dinheiro, depositaria. Aqui nós já temos um caso de um verbo no futuro. Esse verbo no futuro, aqui, que seja do presente ou do pretérito, nós temos um caso de mesóclise, que é o pronome no meio do verbo. Então, ficaria o quê? Depositá-lo ia. Vai ficar estranho, mas é isso mesmo. Depositá-lo ia, correto? Eu não poderia falar depositaria ou depositá-lo ia. Explique-me como funciona. Aqui eu tenho um verbo, aqui o pronome está depois, então eu tenho um caso de quê? Um caso de ênclise, correto? Então já posso vir aqui e gabaritar a questão, já descarto aqui, você vai se lembrar do te amo. Você pode falar, mas você não pode escrever. O correto é escrever amo-te. Não inicia a frase com os pronomes oblíquos átonos. Show de bola? Até aqui tranquilo essa daqui? Concordância verbal. Se tem concordância verbal, o verbo já vem marcado aqui, facilitou, o verbo tem de concordar com o sujeito. Você vai fazer a pergunta. Aqui está falando. Ela está correta em qual? Quem foi a reunião? Todas as pessoas, aqui nós temos o sujeito. Este sujeito, ele está no plural, não é isso? Então, o verbo precisa de estar no plural. Eu falo que as pessoas foram à reunião. Os 10% dos funcionários gostam. Quem gosta de chocolate? Os 10%. Então, o verbo aqui obrigatoriamente tem de estar no plural. Então, aqui eu tenho um número seguido de determinante no plural, de um substantivo no plural. O verbo pode concordar com o número, com o percentual ou com o substantivo no plural. Das duas formas aqui, o correto gostam. De todo jeito. E se eu colocasse aqui apenas 1% dos funcionários, eu poderia falar apenas 1% gosta, ou então apenas 1% dos funcionários, concordando com os funcionários, fica gostam. Os verbos dar, soar e bater, eles vão concordar com o número quando se refere a horas. Então, 7 horas deu, não, 7 horas deram, correto? Então, já deram 7 horas no meu relógio. E se eu colocar assim, ó, o relógio, vamos colocar aqui, já deu ou já deram 7 horas? Aqui será já deu 7 horas, porque qual é o sujeito? Quem praticou a ação de dar as horas? O relógio.
Aí sim, o relógio deu. Mas aqui você observa que é no meu relógio, aqui eu tenho um adjunto adverbial e não um sujeito, correto? Surge. Aqui vem esse adjunto adverbial, ele vem entre vírgulas só para atrapalhar, aí nós vamos riscá-lo e tirar. Surge novos trabalhos. Novos trabalhos surge não. Novos trabalhos surgem. E agora, pesquisam-se. Se tem o se, nós precisamos saber, é uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito. Vou trazer uma breve explicação sobre esses dois, essa função do se. Observe este exemplo. Alugam-se nos últimos anos muitos apartamentos menores. Primeira coisa, tem a partícula se, você vai circulá-la. A partir dali, você vai identificar a transitividade do verbo. Eles alugam o quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, observe aqui, ó, VTD, ou um VTDI, verbo transitivo direto e indireto, este se será o quê? Uma partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora vai indicar que o verbo vai concordar com o sujeito, como você pode ver aqui. Eles alugam o quê? Ainda coloquei aqui esse adjunto adverbial que está entre vírgula, ele pode ser retirado, porque pela ordem direta ele viria ao final da frase. Mas ele pode vir intercalado ou então no início da frase. Aluga o quê? Muitos apartamentos. Muitos apartamentos aqui é o sujeito paciente, correto? Mesmo estando depois do verbo, é o sujeito paciente, aquele que vai sofrer a ação de ser alugado. Aqui eu tenho uma frase em que, na voz passiva sintética, sintética nada mais vem do que de síntese. Então você está resumindo, a voz passiva resumida. Então, sempre que aparecer o verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto acompanhado do se, você vai observar o sujeito que está aqui depois do verbo e o verbo vai concordar com o sujeito. Não se fabrica o quê? Verbo transitivo direto. Alimento vai ser o quê? O complemento, o objeto direto. E neste caso aqui, porque esse objeto direto ele está no singular, não é isso? Então, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Então, o correto é não se fabrica. Observe o se aqui. Este se é uma partícula passivadora. Por que que aqui ele veio depois e aqui ele veio antes do verbo? Porque aqui nós temos um caso de próclise exigida pela palavra negativa. Você já sabe, se tem palavra de sentido negativo, você vai colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, correto? Mas se for um verbo transitivo, não se trata de quê? Verbo transitivo indireto. Se for um verbo intransitivo, um verbo transitivo que as bancas cobram muito, ou um verbo de ligação, o verbo aqui, neste caso, ficará na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque essa partícula se aqui, ela é o índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito será indeterminado, correto? Então, não dá para errar. Pense nisso aqui, lembre-se disso. Não se trata, mas eu tenho dificuldade em transitividade verbal, não sei se é um verbo transitivo direto ou indireto. Não importa, observe aqui, ó. Quer dizer, importa, mas você vai conseguir saber. Esse dia aqui, ele é o quê? Uma preposição. O verbo acompanhado de preposição é um verbo transitivo indireto. E o verbo mais cobrado aqui é o trata mesmo. Então, o correto é não se trata de boas ações. Ah, mas isso aqui não é um sujeito no plural? Não, acabei de falar que o sujeito será indeterminado. Sempre que for um índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Agora que você já viu, vamos fazer. Eles pesquisaram o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu já sei. Eu tenho uma partícula apassivadora e o sujeito está depois, é um sujeito paciente. Aqui nós temos o sujeito no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo concorda com o sujeito, ele precisa de estar no plural. Então, pesquisam-se novas fórmulas. Muito interessante, as bancas cobram muito isso daqui. Mas aí ficou fácil. Tem um verbo transitivo direto, mas o se, ele vai concordar com o sujeito, ele vai para o plural. O período em que a palavra ou expressão em destaque não está empregada de acordo com a norma padrão é, vamos ver?
As professoras de que falamos, e agora o correto seria as professoras que falamos são ótimas ou de que falamos. Isso daqui é bem interessante. Eu tenho um pronome relativo, aí você tem de identificar o verbo, neste caso aqui que vem depois, ele exige uma preposição. Eu falo de alguém, então exige essa preposição virá antes do pronome relativo. Então, ela está correta a alternativa A, eu preciso de uma que esteja errada. A folha em que deve ser feita a prova é essa. A folha em que? Então, eu tenho aquela folha, é um local físico, não é isso? Então, eu posso usar aqui em que ou poderia usar onde, ok? Então, aqui está correta também a alternativa B. O que você tem de lembrar? Onde é usado para lugar, não é isso? Lugar físico. E o em que pode ser usado para lugar físico. Mas se não for lugar físico, você não pode usar onde. A argumentação onde é provado. O crime foi dele. Neste caso aqui, a argumentação é um lugar físico? Não, não é lugar físico, então eu não posso usar onde. Eu posso usar o em que, correto? Então, alternativa C que vai gabaritar a questão. Bem interessante, você precisa se lembrar. Onde é usado para... Se é lugar físico, eu posso usar onde e em que, mas se não for lugar físico, eu só posso usar em que. Olha o pronome relativo cujo. Ele vai indicar o quê? Uma ideia de posse. O aluno cujo pai, o pai do aluno. Aí ele vem em meio a dois substantivos, correto? Em meio a dois substantivos. E aqui eu não poderia usar cujo o pai, não. Eu não vou usar esse artigo aqui. As meninas que querem cortar. Quem quer cortar? Então, aqui eu tenho um pronome relativo e vai retomar o substantivo anterior, as meninas. Certinho aqui. Interessante a questão também.